A paz do Senhor a todos e a boa noite para todos aqueles que estão seguindo essa live. Não siga a mim, porque eu sou serva. Muitos homens e mulheres que fazem as lives diz: me siga. Não siga a mim não, porque quem tem que aparecer é Jesus. Eu sou um instrumento de Jesus para fazer a vontade do Senhor. Então não siga a mim, siga a Jesus. Eu dei o estudo de Gênesis capítulo 7. Noé e sua família entram na arca e o dilúvio no capítulo 7. Hoje eu vou ler o capítulo 8 e diz a palavra do Senhor que Deus ele me usa para levar a sua palavra, me usou para mim dar o estudo de Gênesis até Deuteronômio, aonde foram os 5 primeiros livros do Velho Testamento escrito por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá. E sim, foi Moisés sim que escreveu. E hoje eu vou ler de Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio. Vou dar esses estudos todinho. E cada capítulo que tiver em cada capítulo, eu vou ler. Amém? E hoje eu vou ler o capítulo 8. Diminui as águas do dilúvio. Noé solta um povo, depois uma pomba. Noé e sua família saem da arca e Noé levanta um altar. Isso está tudo no capítulo 8. Lendo. Lembrou-se Deus de Noé. Capítulo 8, amém, irmãos? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento forte e baixaram-se as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e as campiocas, a chuva dos céus deteve. As águas iam se coando continuamente sobre a terra e miguaram a cabo de 150 dias, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que as águas do dilúvio se diminuiu e Deus soprou um vento, diz a palavra do Senhor, e ali as águas se abaixaram e diz a palavra do Senhor que se fecharam as comportas dos céus. Por que comporta dos céus? Aonde cai a chuva do céu, né? Então a chuva cessou. Ali fechou as comportas dos céus, porque esse poder só Deus tem, e ali não teve mais continuação, diz a palavra do Senhor, o dilúvio, não mais derramou água da chuva sobre a terra, que é o dilúvio, diz a palavra do Senhor. E diz aqui mais: e assim as águas foram miguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os 5 dos montes, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele prometeu que ele ia baixar as águas para quem? Para Noé e para seus filhos, sua esposa e suas noras, diz a palavra do Senhor. E ali Noé e sua família ouviu, diz a palavra do Senhor. Toda a humanidade pereceu, todos os animais pereceram. São não os animais que Deus ordenou Noé, um casal de cada animal, um macho, uma fêmea, Noé e a sua família, somente o resto, toda a humanidade e as aves do céu, todas morreram, todas pereceram, diz a palavra do Senhor. Continuando, Noé solta um corvo e depois uma pomba. A cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltar até que se secaram as águas de sobre a terra. A palavra de Deus diz que Noé abriu a janela ali da arca e soltou um corvo, diz a palavra do Senhor. O corvo foi e voltou, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque as águas ainda do dilúvio ainda tinha secado ainda, diz a palavra do Senhor, continuando. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já miguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, e tomou e a recolheu consigo.
consigo. Diz a palavra do Senhor, soltou um corvo, voltou. Soltou uma pomba e diz a palavra do Senhor, a pomba foi e voltou. E diz a palavra do Senhor que Noé estendeu a mão, pegou a pomba e colocou para dentro da arca de novo. Diz a palavra do Senhor. Continuando. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. A palavra de Deus diz que aí, passando 7 dias, Noé soltou de novo mais uma pomba. Ela foi, soltou a primeira, ela foi, mas voltou. Soltou um corvo, foi e voltou. Soltou a primeira pomba, foi e voltou. Soltou a segunda, diz a palavra do Senhor, a pomba foi e voltou e trouxe no seu bico uma folha de oliveira, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, ali Noé percebeu que ali as águas já estavam se secando, porque tinha ali aquela pomba no bico uma folha de oliveira. E diz assim a palavra do Senhor. Assim entendeu Noé que as águas tinham miguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Diz a palavra do Senhor, Noé entendeu que as águas já tinham secado sobre a terra, mas ele estava esperando ali a vontade de Deus. E ali Noé soltou a terceira pomba, diz a palavra do Senhor. E ali, diz a palavra do Senhor, a terceira soltou, mas não retornou para Noé. Ali Noé percebeu que já tinha totalmente secado a água que Deus derramou o dilúvio sobre a face da terra. Diz a palavra do Senhor, ela foi a terceira e não mais voltou. E Noé e sua família saem da arca. Olha o que diz a palavra. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 600, uma água se secaram. E diz a palavra do Senhor, e ao 27 dias do segundo, esse foi o primeiro, e o segundo, ao 27 dias do segundo mês, a terra já estava totalmente seca. No primeiro dia, diz a palavra do Senhor, as águas se secaram, mas totalmente para tirar a certeza Noé, e ao 27 dias do segundo mês, a terra já estava totalmente seca. Diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor também. Então disse Deus a Noé, Noé, pegue a sua esposa, seus filhos e as mulheres dos teus filhos e sai da arca. E também todos os animais aonde eu te ordenei a entrar na arca, diz a palavra do Senhor. Saíram todos os animais onde Deus ordenou. Tanto as aves dos céus como também os da terra, os animais. Deus ordenou que ele saísse da arca com a sua família e os animais. E diz a palavra do Senhor, Noé levantou um altar a Deus também de agradecimento a Deus, por Deus ter protegido eles todos esses dias que houve o dilúvio. Diz a palavra do Senhor, esse dilúvio. E diz a palavra do Senhor, Noé se alegrou e fez um altar para Deus. E diz a palavra do Senhor, ele pegou, olha o que diz, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre a terra. Noé fez um holocausto de agradecimento a Deus, tomando um animal e uma ave limpa, e fez um holocausto de agradecimento a Deus por Deus ter livrado ele e sua família e os animais desse dilúvio. E diz assim, e o Senhor aspirou suave cheiro e disse comigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus disse, olha Noé, eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E eu fico pensando quando eu estou estudando a palavra de Deus, se não é mais a água que vai acabar aqui essa terra, então é o contrário da água. Qual é? O fogo. É o que a gente vê, amados irmãos, aí, tanta queimada, tantos incêndios, tanta
desgraça aí acontecendo. E eu creio que Deus, ele vai cumprir o que diz a sua palavra, em nome de Jesus, porque ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa no tempo e na hora certa. Deus, ele vai destruir de novo aqui essa humanidade perversa, má, todos aqueles que vivem numa vida de mentira dentro da casa do Senhor. Pode enganar quem quiser enganar, mas não engana a Deus. E o próximo estudo vai ser no capítulo 9, que diz assim: a aliança de Deus com Noé, e Noé pronuncia bênção e maldição. E nesse momento eu termino a live. Siga a Jesus.